Olá, buscadores! Chegamos no capítulo 8 do livro Os Prazeres da Alma, Liberdade. Lembrando que são apenas alguns trechos de um dos capítulos do livro Os Prazeres da Alma. Esse tema liberdade, ele vem em 2 capítulos, e aí eu escolhi um e estou trazendo alguns trechos no incentivo da gente refletir junto, entender um pouco e também incentivar a leitura do livro em si. Então vamos lá. Para estar em plena liberdade, precisamos nos soltar, fluir pelos ritmos da vida. Muitas vezes é no ato de perder que encontramos a razão da própria existência. Vamos ver o que ele está querendo dizer com isso, o autor do livro. O indivíduo liberto, mais que ideias ou ideais, escolhe os autênticos valores da alma, porque reconhece que estes orientam sua vida com lucidez, discernimento e ânimo. Possui uma excelente sociabilidade, produto de sua maturidade interior, manifestada na família, no trabalho, nos grupos de amizade e de atividade religiosa, enfim, em todos os setores de sua vida comunitária. Aqui ele está querendo dizer que o indivíduo liberto, no meu entender, mais que ideias, e aí vamos ver o que é ideia, é uma representação mental de algo, ideia do bem, noção aproximada de alguma coisa, tem uma vaga ideia disso. Ele diz que o ser liberto, ele tá livre de ideia, vaga ideia sobre alguma coisa, e de ideais também. E o que é ideal? Que só existe na imaginação, fantástico, quimérico, mundo ideal, a roupa ideal, o casamento ideal, a família ideal, que possui a suprema perfeição, perfeito, beleza, ideal. Então, voltando, o indivíduo liberto, tanto de ideias quanto de ideais, ele escolhe o quê? Os valores da alma. Exemplo de valores, poderíamos pensar ética, respeito, honestidade, integridade e muitos outros. Então, o indivíduo liberto, ele não se apega a alguma ideia ou a ideais, ele se apega aos valores da alma. E, por isso, ele tende a ser sociável, tanto na família, no trabalho, nos grupos de amizade, na atividade religiosa, na vida comunitária em si. Ele tem um discernimento, uma lucidez sobre tudo, porque ele está liberto de ideias e de ideais. Considera e valoriza as orientações ou sugestões dos outros, cônjuges, pais, filhos, amigos, educadores, companheiros, etc., porque acredita que eles podem iluminar as suas opções existenciais, mas nem por isso perde a autonomia de agir e pensar livremente. Sempre pondera e nunca julga de modo precipitado as experiências alheias. Antes, as observa e as confronta com as suas, e por fim, as assimila ou as rechaça total ou parcialmente. Então, continuando, o ser liberto, ele considera as opiniões dos outros, ele escuta, ele respeita. E aqui eu trouxe os 2 extremos para a gente refletir junto. Qual seria um extremo? Ignorância é achar que o seu ponto de vista é o ponto final. Ou a gente
fica com aqueles ideais nossos e a gente que tem razão, porque eu estudei, porque eu tenho razão, e ignoro os outros, ou eu vou lá para o outro extremo. Que bom que não existe mais escravidão. E aí eu me apego à opinião dos outros, eu respeito o que todo mundo fala, o que os outros falam é a lei, e eu vou com a opinião de todo mundo. Então eu trouxe aqui para provocar essa nossa reflexão, que a gente não pode nem ficar nas nossas opiniões e ponto final, como está nesse exemplo aqui, e nem ir totalmente na opinião dos outros. Nós temos que ficar aqui no meio, como está nessa figura. As pessoas precisam se respeitar mais. Não precisa concordar ou acreditar, mas o respeito é fundamental. São coisas para a gente ir pensando se a gente está exercendo essa liberdade, que é o título do capítulo. Não se considera indefeso, mas sim companheiro de viagem de outros seres humanos, pois sabe que a qualquer momento poderá refazer as cláusulas do contrato da sua existência. No exercício do livre-arbítrio, será sempre bem-vinda a legitimidade da inquirição ou indagação, pois a dúvida saudável mantém a nossa casa mental na prática constante da atividade intelectual ativa e criativa, enquanto a certeza absoluta pode nos levar a atitudes atrevidas e insolentes. Então, assim, que a gente possa, inclusive eu, refletir, ter essa opção de sempre estar aberto ao que o outro diz, a raciocinar sobre aquilo, e se daqui a pouco eu acreditava em alguma coisa até esse momento e eu me dei conta que estava precipitado, eu possa ter essa flexibilidade de aceitar e, como diz aqui no texto, poderá refazer as cláusulas do contrato de sua existência. É essa maleabilidade do nosso cérebro, dos nossos valores, das nossas crenças. Eu achava que isso era desse jeito, mas a vida me ensinou que não. Então, que a gente possa ter essa abertura, que a gente não tenha uma certeza lá desde o nosso nascimento até a hora do desencarne. Sempre aquela certeza. Será que é realmente uma certeza? Então a gente trouxe aqui também exemplos de pessoas importantes na história que também compartilham desse mesmo pensamento. Miguel de Cervantes: é dos sábios mudar de opinião. O sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Immanuel Kant: não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. Blaise Pascal: não há mal nenhum em mudar de opinião, contanto que seja para melhor. Winston Churchill. São algumas colaborações da internet que eu peguei para que a gente possa refletir juntos sobre essa maleabilidade, essa abertura de que nada está definitivo. Tem também aquela música, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Olha só que interessante essa parte da música. Que a gente possa também, e isso eu aprendi há pouco tempo, a praticar isso, de que eu tenho dito isso em alguns momentos. Hoje a minha opinião é essa, hoje eu penso assim. Mas eu não sei se amanhã eu não vou descobrir que aquilo que eu pensava está errado. Então eu já estou dizendo para o meu cérebro que até o momento eu acredito nisso. Mas pode ser que amanhã aconteça alguma coisa que faça com que aquilo que eu acreditava não seja verdade. Então eu já estou dizendo para o meu cérebro que ó, te prepara, porque a gente está
num mundo em que a gente está descobrindo as coisas. Nada é definitivo, então por que eu vou ter ideias e ideais definitivos? Né? Continuando. Os indivíduos que alcançaram o estado de liberdade vivem no equilíbrio, porquanto não acreditam em tudo e nem desconfiam de tudo. Fazem parte do rol das criaturas centradas. Diferenciam o que existe de real e verdadeiro e não ficam imaginando males ilusórios ou sem fundamento. E aqui eu trouxe mais questões para refletirmos e para provocarmos também. Parece que hoje em dia não se pode ter uma opinião contrária. Parece que a gente não pode falar. Se a gente fala da nossa religião para uma pessoa que é de uma outra religião, ao invés de aprendermos uma com a outra sobre as suas religiões, seus pontos de vista, acaba-se que terminando amizades, porque um ou outro quer ter mais razão, ou os dois querem ter mais razão, e não só com religião, com a política. Quantas amizades aí não terminaram por opiniões políticas? É a mesma coisa, cada um pensa a sua maneira e cada um exerce o seu manifesto, o seu pensamento à sua maneira, as suas ideias, seus ideais. Parece que não se pode falar de política nos meios públicos, que vira briga. Time de futebol, botei aqui também para provocar a gente, no sentido de refletir. Se tu colocar um comentário no teu Facebook, digamos, sobre teu time, vai ter alguém lá que vai dar uma piadinha, vai responder, e aí eu posso entrar na onda dele e responder de novo, e aí vira uma briga, uma coisa que era para ser saudável, porque cada um escolhe o seu gosto, a sua preferência, mas aquilo acaba se tornando uma briga e acaba até terminando amizades por causa disso. Então são coisas para a gente pensar, para a gente refletir e ver se a gente realmente está exercendo a nossa liberdade e está respeitando a liberdade do outro. E aí eu botei mais uma contribuição aqui de Denis Diderot. É tão arriscado acreditar em tudo como não acreditar em nada. Para a gente pensar e refletir. E aí foram apenas alguns trechos desse capítulo para a gente pensar sobre essa nossa liberdade. Será que a gente está exercendo essa liberdade? Será que a gente está raciocinando sobre as coisas, sobre ideias, ideais, valores? Que valores? Que valores que eu exerço no meu dia a dia? Que valores que eu transmito para os meus filhos, para os meus netos, para quem está à minha volta, para as crianças na escola? Será que eu estou dando exemplo desses valores? Se eu estou transmitindo isso, eu estou ensinando a tolerância, o respeito, a generosidade, honestidade, compromisso, perseverança, responsabilidade, solidariedade, amor, amizade, disciplina, ética, integridade, humildade, cooperação, respeito e muitos outros valores existem também. Mas são alguns aqui para a gente pensar no dia a dia, em que momento eu estou mostrando para o meu filho o respeito. O que eu faço que o meu filho está aprendendo comigo? Esse valor do respeito, da tolerância e tantos outros. E para nós mesmos, que valores nós temos concretos que a gente tem, é o que rege a nossa vida. Vamos parar para pensar e ver que valores que a gente tem. Se a gente não tem, podemos começar a cultivar agora? Ainda dá tempo? Então, terminamos o nosso capítulo com essas provocações para todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima.